E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a estar fazendo um cenário para mangá. Meu nome é Jackson, sou ilustrador e designer gráfico e eu vou dar algumas dicas e informações de como estar fazendo isso, tá bom? Primeiramente, eu comecei fazendo um storyboard bem simples, com base numa historinha que eu li num livro de contos japoneses, tá? Normalmente sugerem pra gente fazer um mangá de 30 páginas, que dá pra estar fazendo desse tipo, mas eu ainda achei um passo muito maior do que a minha perna, então eu preferi fazer um mais curto do que 30, então só 9 páginas para começar. Então, para construir esse cenário, eu já tinha uma ideia em mente, né? Eu procurei umas fotos e eu queria um cenário que parecesse meio que um prédio de escola ou de cursinho, tá? E aí dessa forma eu fui lá no Google Street View e peguei um local lá no Japão, né? Eu coloquei aquele bonequinho que você puxa no mapa e joga ele na rua, que daí você consegue mover a câmera e pegar ângulos diferentes. Isso é excelente porque você tem uma noção geográfica da onde que vai ser o acontecimento e se você precisar de ângulos diferentes, você vai ter para estar trabalhando. Se no seu caso também você não estiver criando do zero um local, tá? E comecei a construção com linhas guias. Eu vou utilizar um ponto de fuga só que já é o suficiente, tá? E com esse ponto de fuga eu criei as minhas linhas guias para a construção daquelas caixas, que é uma simplificação dos prédios. Eu não vou querer já desenhar o prédio direto, então eu construo ele em formato de caixa, bem simplificado, e as outras formas que tem no cenário também, até mesmo vai ter ali um arbusto que ele é meio quadrado, né? Então dá para também transformar ele em formato de caixa para mim saber aonde ele vai. Depois de definido as linhas guias e as caixas, né? Aí eu comecei a transformar ele em um cenário mais completo. Com isso, depois a gente passou para a linha preta, né? Coloquei uma linha mais escura. E com essa linha, eu comecei a construir as árvores e redefinir um pouquinho melhor os prédios. Algo importante a se citar nesse pedaço, que eu acho bem engraçado, é que eu estou usando o Procreate. E eu não sabia usar o Procreate, eu não usava ele até então. Meu computador, essas últimas semanas andava dando muita tela azul. Eu tava achando que ele ia realmente morrer, mas por sorte eu consegui salvar ele. Mas isso não vem ao caso, né? O que eu quero dizer é que eu tive que migrar de programa, né? Que eu utilizava o Photoshop no meu PC com a minha mesa digitalizadora e migrei pro Procreate. E eu já tinha feito esse cenário, eu até fiz um post e tal. Eu já tinha feito esse cenário, mas as linhas ficaram todas tortas porque eu não sabia como fazer linha reta. E depois eu descobri que você faz a linha, mas mantém impressionada a caneta que ela faz a linha ficar reta. E eu fiquei tipo, meu Deus, que impressionante. Então é assim que é desenhar direto numa tela. Então é um fato bem engraçado que eu acabei penando um pouquinho nesse cenário por conta disso, né? Mas no fim das contas deu tudo certo. Eu consegui fazer ali as linhas retas dos prédios, consegui fazer as folhagens da árvore e do arbusto. Lembrando que quando você for fazer arbustos, árvores, prédios, pegue umas referências lá no Pinterest, tá? Digite lá cenários de mangá e dê uma olhada em algo que se assemelhe ao seu estilo que você quer representar no cenário para pegar de referência, tá? Porque às vezes a gente tá acostumado a fazer alguma coisa meio genérica ou meio estranha e a gente nem percebe. Então, olhando algumas referências lá no Pinterest, isso vai te ajudar bastante, tá? Ali nos arbustos eu dei bastante volume nele, né? Deixei umas partes mais inclinadas, aí outras eu subi para não ficar muito reto, mas ainda assim dando uma dinâmica de corte, como se ele tivesse sido aparado. E também dei bastante detalhes ali naqueles pontinhos para parecerem folhinhas, o que é bem interessante. Fiz algumas rachuras também naquela área ali onde era cimento, abaixo do arbusto, para demonstrar que é algo sólido, né? Então é bem interessante você observar, trabalhe um pouco suas rachuras, trabalhe um pouco sua percepção para você conseguir transformar algo que quando o leitor veja, ele identifique que é madeira, identifique que tem uma sombra, tá? É bem importante isso. E depois de construir as árvores, o prédio, aquele meio que uma casinha meio que parecida com um templo ao lado, e finalizar ali as outras paredes, eu comecei a inserir as retículas. As retículas são algo bem importante no mangá porque elas que dão as sensações de volume, de espessura também. Elas conseguem transmitir a questão de sombra e luz. Então, algo que eu também recomendo é você ir lá no Pinterest e colocar
retículas. E aí quando você colocar retículas vai aparecer um monte e você baixe algumas e vá testando para ver qual que você acha que mais se assemelha. Olhe nas referências de cenário de mangá que retícula que os mangakas usam em certos locais. Por exemplo, a retícula que eu usei ali no céu é a mesma que dá para usar em diversos outros pontos do desenho, não só no céu, e eu utilizei. Só que a diferença é que daí você usa a borracha para apagar ela em certos pontos, tal, e deixar ela também mais meio que tipo com um degradê para fazer os efeitos. Então é muito interessante. Até recomendo vocês olharem uns vídeos no YouTube de aplicação de retícula no tradicional, porque é bem legal você entender como que a retícula funciona no tradicional. Se você até puder comprar a retícula e testar, vai ajudar muito na sua visualização e utilização no digital. Mesmo que às vezes o cenário não esteja 1000% igual dos mangakas profissionais, a retícula dá um charme muito maior para o seu mangá. Porque você tem um cenário tudo preto total e branco total, não fica tão legal. Então essas escalas de cinza que a retícula te dá são muito importantes para trazer uma veracidade maior para o seu cenário. Então eu recomendo você estudar retículas, testar elas, pega aí, desenha uns prédios ou pega uns desenhos já feitos sem retícula e começa a aplicar para ver como você pode estar trabalhando com as suas, e salve elas no seu computador ou no seu Pinterest. Isso vai ser bem importante também, tá? Recomendo muito. E depois disso, já quase que finalizando aqui, eu só dei mais umas leve acrescentadas aqui de algumas retículas mais escuras nos arbustos, nas árvores, nas partes ali que são praticamente... eu tinha pintado até algumas partes de preto e desisti e acabei aplicando retículas bem escuras para fazer os efeitos das janelas mais atrás, tá? E acredito que ficou bem legal o resultado final. Eu vou colocar agora aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei, que é utilizar o ponto de fuga, linhas guias, as retículas, referências usando o Google Maps, né, o Street View, e também colocando em prática aí as referências, o que você vê em referências de mangakas profissionais, tá bom? Lembrando que você não precisa criar cenários do zero, tá? Tente fazer aí o que você achar mais legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha esse vídeo se você gostou, e se você quer ver mais sobre mangá, como criar um mangá, como que fazer algumas coisas de mangá, eu vou estar trazendo mais vídeos com dicas, tá? Eu peço até desculpas pela demora que eu tive entre esse vídeo e o último, realmente pelo problema que eu tive no meu computador, mas agora a gente vai voltar a estar postando com maior frequência e eu quero trazer mais dicas aí sobre mangá para vocês, tá bom? Então é bem importante que vocês curtam, compartilhem, comentem quais dicas vocês querem, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!